Oi, pessoal, bom dia! Feliz Natal! Sejam todos muito bem-vindos! Feliz Natal, gente, queridos jovens! Vocês jovens de 10, vocês jovens de 100 anos, todos jovens aqui para o Senhor, todos na presença dEle para comemorar esse aniversário de Jesus Cristo. Que alegria para mim estar aqui nesse ano pela primeira vez aqui no nosso programa Jovens com Deus, te dando Feliz Natal. Que bênção estar aqui. Bom dia a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos. Que alegria estarmos aqui acordando cedo, amanhecendo, para podermos dar parabéns para Jesus. Esse é o sentido verdadeiro do Natal. Parabenizar Jesus Cristo. Bom dia, Bruna. Que Deus te abençoe. E vamos assim, queridos jovens, comemorar esse dia tão importante para nós. E para isso, vamos clamar o Espírito Santo sobre nossas vidas aqui, para podermos viver bem esse momento especial da leitura da Palavra de Deus, da reflexão da Palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso dia. E que bom começar o nosso Natal dessa forma. Então vamos clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do Espírito Santo. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, você católico, evangélico, muito obrigada por estarmos aqui esse ano. Já tem aí quase meio ano que nós estamos aqui todos os dias refletindo a palavra de Deus. E hoje é um dia muito especial, porque pode ser que você é jovem, não se sinta muito seguro ainda. Bom dia, Leandro, bom dia, Daniel, que Deus abençoe vocês, Feliz Natal. Pode ser que até hoje os teus natais não tenham tido tanto sentido assim, porque o sentido no Natal é o nascimento de Jesus Cristo, é a nossa salvação. E eu vou ser muito sincera para vocês, que esse ano, bom dia, Leandro, que Deus abençoe você e sua família. Eu vou ser muito sincera que esse ano está sendo uma comemoração muito diferente para mim. Dou graças a Deus por tantas revelações ao longo desse ano. Dou graças a Ele. Bom dia, Daniel. Feliz Natal, você, toda a família Salema. Que Deus abençoe vocês. Você é muito sincera que ter aprendido a ler e a viver, buscando estar na presença de Deus e a ler a Sagrada Escritura fez toda a diferença para mim ao longo desse ano. Bom dia, Samuel. E assim é viver um Natal diferente, conhecendo a Palavra de Deus, conhecendo a Sagrada Escritura, a gente vive um Natal de forma diferente. E a gente percebe que aquele pequeno bebê que chegou em 2025 anos atrás, ele faz a diferença na nossa história. E a gente, sem conhecer a Bíblia, a gente pode não perceber o quanto é necessária a nossa salvação. A gente não entende, sem conhecer a Bíblia, o que é a salvação. Mas nós estávamos fadados a viver no inferno. Somos pecadores e o nosso destino seria o inferno. Seria o fogo eterno, seria o fogo da geena, seria aquele lugar de choro e ranger de dentes. Porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. E pelo livre-arbítrio, senão não seria amor de verdade. Assim o Senhor nos deixa escolher todo dia. E lá em Adão, quando o Senhor, como diz as Escrituras, Deus vinha todas as tardes para conversar com Adão no jardim do Éden. E Eva e Adão, por conta, bom dia, toda a galera do acampamento Sênior, essa bênção na minha vida, que é o acampamento, Feliz Natal. Deus abençoe toda a família do acampamento Sênior. E ano que vem tem mais, 2026 promete levar muitos jovens para o acampamento, em nome de Jesus. E lá, quando Deus descia para conversar com Adão ali em todas as tardes, mesmo tendo esse conhecimento de Deus,
Adão e Eva, movidos, né, por essa curiosidade, pela inveja, pela vontade de descobrir os segredos de Deus, querer ser mais que Deus, foram deixados ser conduzidos pela serpente, que falou que não, Deus só está falando para vocês não comerem daquele fruto, para vocês não serem como Ele. Então come, que vocês vão ser tão grandes, tão grandiosos, tão poderosos como Deus. E os homens, os seres humanos, movidos por essa ganância, por essa curiosidade, por querermos ser maior que Deus, foi lá, Adão e Eva comeram do fruto proibido e assim nós perdemos a nossa santidade. E a partir daquele momento eles foram expulsos do jardim do Éden e aí começam os problemas dos filhos que tiveram, Abel e Caim. Já teve ali um suicídio, já teve um homicídio, já teve um irmão matando o outro, e ali começa toda a história de perdição da humanidade. Mas Jesus Cristo vem, e dali para frente foram muitos e muitos problemas. Isso tudo você conhece lendo a Bíblia, tantas e tantas histórias, e Jesus Cristo vem como Redentor da humanidade. Aquele pequeno bebê vem há mais de 2025 anos para salvar a humanidade dos seus pecados. Bom dia, Sandro. E aquele que estava na presença de Deus se transforma em homem e vem a essa humanidade, passa 33 anos aqui na Terra, sofre tanto, sofre a dor, as maiores dores, as maiores atrocidades cometidas na história da humanidade foram cometidas a Jesus Cristo. Convido vocês que não conhecem também a procurarem as 15 dores, os 15 flagelos secretos de Jesus Cristo. Tá aí, coloca na internet, tem PDF, tem YouTube, pra gente conhecer essas dores secretas de Jesus Cristo, porque muitas das vezes a gente pensa só naquele momento da cruz ali, quando Jesus, ele começa, né, ao meio-dia, ali todo o seu sacrifício, até as 3 horas da tarde. Mas se Jesus Cristo ele foi entregue à noite, quando ele estava lá no jardim rezando, Judas foi lá junto com os oficiais para entregar Jesus aos judeus. Então, daquele momento, daquela noite, até o outro dia, Jesus não ficou sentadinho numa cadeira esperando seu julgamento, indo de um lado para o outro. Não, Jesus começou a sofrer naquele momento. Então, eu convido vocês também, na verdade, compartilho, porque é o que eu tenho feito. Eu tenho lido e me comprometi a me refletir uma dor, um flagelo de Jesus por semana. Então, quem tiver a oportunidade de procurar as 15 dores secretas de Jesus Cristo, os 15 flagelos de Jesus Cristo. Então, convido vocês também, está no livro de Santa Faustina, então vocês, de Santa Brígida, desculpa, então vocês podem fazer essa leitura, essa reflexão, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a forma como vocês encaram a flagelação, e é dessa forma que a gente vê o quanto que a salvação é necessária a cada um de nós, e para começarmos a pensar e entender o quão grande é o amor de Jesus por nós, pela humanidade, e por isso que comemorar o nascimento de Jesus Cristo é tão importante assim, porque ele nos amou tanto que veio, se fez homem, se fez pequeno, se fez humilde, se fez um bebê para nos dar a salvação. E depois passar essa morte de cruz para nos dar a salvação. E hoje está no meio de nós. Bom dia, Sandro, que Deus te abençoe. E assim nós vamos à leitura do Evangelho de hoje, que é o Evangelho de João. João 1, do 1 ao 5 e do 9 ao 18. O Verbo divino que se fez homem, que se fez carne e está entre nós. Então vamos pedir assim o Senhor para falar aos nossos corações pela leitura de sua palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. O Verbo divino. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus.
Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O Verbo era a verdadeira luz, que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aqui vem essa grande verdade para nós, que os que estavam no mundo, e o mundo mesmo feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus Cristo vem como esse verbo, como essa palavra, como esse que realiza, e esse que está na presença de Deus desde toda a eternidade. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E quantas vezes nós ainda teimamos em não receber Jesus Cristo em nossa vida? Há pouco tempo nós falávamos, né, e eu como veterinário, uso aqui da veterinária também, uso de que como um cavalo que resiste, como um potro, quem é os meus colegas do agro, como um potro, ele resiste à doma. O dono está querendo fazer aquilo ali para ensinar ele, para ele ter uma vida mais fácil, mais confortável, mais segura. Por isso a gente realiza a doma. E o potro, que não entende nada, que é um recém-nascido, um cavalo super jovem, ele tenta, enquanto o domador está lá tentando ensinar os comandos para ele, ele tenta ir para o outro lado, e ele puxa, e ele se desgasta, e ele faz muita força, indo para o lado oposto do que o domador quer, querendo fazer a sua vontade. Só que quem cuida dele, quem alimenta ele, quem dá tudo que ele precisa, quem dá as vacinas, quem cuida da saúde dele, é quem está querendo mostrar para ele o caminho. E ele quer se fazer maior do que aquele domador que sabe o melhor para ele. E assim, Jesus Cristo faz com a gente também. A palavra de Deus está aqui. Ele é o Verbo, ele está na presença de Deus. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Só Jesus Cristo sabe o que é o melhor para nós. Ele está na presença de Deus. Ele está junto de Deus. Ele nos revelou. E a palavra dele, a Escritura, é exatamente isso. As Escrituras vêm nos falar como ter uma vida boa, como chegar ao céu, como conquistar a salvação, que foi perdida lá em Adão e Eva, mas hoje, Senhor Jesus Cristo nasce para nos dar a salvação e nos mostrar o caminho para chegarmos ao céu. E muitas das vezes a gente pode estar resistente como aquele cavalo que resiste à doma do seu Senhor. E aí ele gasta muita energia, ele pode se machucar gravemente por querer fazer a sua vontade. Enquanto seu domador está aqui querendo ensinar para ele o caminho certo que ele deve seguir, para onde ele deve ir, os comandos certos. Então, quando que o Senhor possa nos dar a graça, porque ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Como esse cavalo que não aceita a doma. Eu não quero. E gasta energia, despende energia, e tem uma vida perdida aqui na terra, e o pior, perder a sua salvação. E quem perde a sua salvação passa a vida eterna. Imagine só o que é a vida eterna. A gente não consegue, como seres humanos, a gente não consegue imaginar. Mas é perder a vida eterna. É passar a vida eterna no inferno, longe da possibilidade de chegar próximo de Deus. Então a Bíblia,
Ela vem única e exclusivamente para te mostrar o caminho da salvação. Mas todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É simples, não é para complicar. É crer no nome de Jesus Cristo. É crer na sua palavra, nos seus mandamentos e buscar seguir a sua vontade, por mais que o mundo queira nos afastar da vontade de Deus, queira nos ficar como com o cavalo, ficar nos ludibriando, ficar nos mostrando várias outras possibilidades, vários outros caminhos e quer te distrair. Como a gente já fez uma série aqui falando do que o inimigo nos usa, principalmente com os jovens, para tentar se afastar de Deus e principalmente a distração. E é por isso que nós precisamos estar aqui, focados na palavra de Jesus, focados nessa criança que nasceu, nesse bebê que, imaginem só, um bebê chegar no mundo, sofreu tanto desde da sua concepção. Já foi uma vida de sofrimento, mas para nos garantir isso, que aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E esse chamado, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Nós somos os chamados, nós somos os escolhidos para levarmos a palavra de Deus para a nossa família.